Jornalismo Cidade 997 chamando. Manhã Cidade. Giro Redação. Ministro Silvio Costa Filho defende pena de morte para quem cometer feminicídio. Laís Florencio tem os detalhes dessa fala do ministro, né, Laís? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, essa fala ela foi feita ontem após o lançamento de uma campanha pelo Ministério de Portos e Aeroportos, Renata e Vitor, para falar sobre feminicídios. A campanha já está sendo executada, né, em todos os equipamentos do Brasil e tem como tema assédio não decola, feminicídio também não. Esse projeto, né, foi lançado ontem em São Paulo e após isso o ministro deu uma entrevista à CNN falando sobre os casos de feminicídio, falando também sobre a própria campanha, e foi nesse momento que ele deu essa declaração. Nós separamos um trecho, né, do que disse o ministro Silvio Costa Filho sobre o assunto e você confere agora. No ano de 2024, nós tivemos quase 1.500 mulheres que foram vítimas do feminicídio. Por isso que nós estamos lançando a partir de hoje essa grande campanha nos aeroportos brasileiros. Feminicídio não decola. Nós não vamos aceitar o desrespeito com as mulheres do nosso país. Infelizmente, todo dia 4 mulheres são assassinadas no Brasil. E no ano de 2024, quase 1.500 mulheres foram assassinadas. É por isso que, ao lado do presidente Lula, nós estamos fazendo essa grande campanha em defesa das mulheres do Brasil. Compromisso e comprometimento nosso em defesa das mulheres do Brasil. Bom, esse foi o que disse aí sobre a campanha, né, o ministro Silvio Costa Filho. Na entrevista à CNN, ele falou sobre os números, né, trouxe alguns dados sobre feminicídio e disse que há uma discussão interna sobre a pauta dentro, né, do governo federal, por meio do presidente Lula, e disse, né, que acredita que seja uma discussão para ser levada à frente a pena de morte para aqueles homens que cometem feminicídio no Brasil. Lembrando, né, que o ministro Silvio Costa Filho, ele é deputado federal licenciado, né, está no Ministério agora, né, se coloca como pré-candidato ao Senado para as eleições do próximo ano, e ele falou sobre isso nessa entrevista, né, defendeu aí essa questão da pena de morte. Obviamente é uma pauta para que seja discutida, para que seja amplamente feito o debate sobre isso, né, e deve ser uma das pautas aí que o ministro Silvio Costa Filho deve levantar na campanha do próximo ano. Laís, a gente tem a fala do ministro agora sobre a defesa da pena de morte para casos de feminicídio. Vamos acompanhar. O Brasil precisa fazer, e o presidente Lula já está trabalhando nisso, uma grande campanha contra o feminicídio no Brasil. Não tem sentido, 4 mulheres diariamente no nosso país são assassinadas vítimas de feminicídio. No ano de 2024, quase 1.500 mulheres, Theo, perderam as suas vidas vítimas de feminicídio. Semana retrasada eu vi um cidadão que matou a esposa na frente dos filhos. Um cidadão desse não tem jeito. Um cidadão desse, nós temos que o Brasil avaliar até a pena de morte para esse tipo de indivíduo. Porque o cara que tira uma vida de uma mulher, de uma mãe de família, esse cara não merece estar entre nós. Eu acho que o próprio governo e a centro-esquerda brasileira precisa melhor discutir as tipificações da segurança pública. A gente precisa ter leis mais duras, mais rígidas, para a gente não aceitar qualquer tipo de violência contra a mulher brasileira. E esse debate o presidente Lula já está fazendo internamente e nós queremos ampliar cada vez mais essa discussão nos estados e nos municípios. Eu aprendi com minha avó e aí, Tainá, eu falo como... não como ministro, eu falo como esposo, eu falo como pai de uma filha. Em mulher não se bate nem com a flor. E lugar de mulher é onde ela quiser. E é por isso que a gente precisa, de maneira coletiva, por isso que eu vim a São Paulo hoje lançar uma grande campanha nos aeroportos brasileiros contra o feminicídio, que a partir de hoje estará em todos os aeroportos e aviões do Brasil, fazendo com que a sociedade faça uma reflexão. Nós não podemos aceitar o aumento, né, da criminalidade e do feminicídio e da violência contra a mulher brasileira.
Tá aí, né? A defesa do argumento da pena de morte para quem praticar a feminicídio aí por parte do ministro Silvio Costa Filho. Mudando de assunto agora, vamos vir para Caruaru, né, Vitor? Vamos sim, Renata. Vamos falar sobre a ossada humana que foi encontrada embaixo de uma ponte no bairro São Francisco, Laís. Vitor e Renata, esse caso chamou muita atenção ontem aqui na cidade, né? Durante a manhã, um agricultor que passava ali próximo àquela ponte que liga o bairro São Francisco à Casa dos Pobres, ao Parque 18 de Maio, viu que tinha um saco jogado ali nas margens do rio Ipojuca, e quando ele foi lá, porque ele estava pegando o capim para levar para uma criação de gados que ele tem, ele localizou que dentro desses sacos tinham ossadas, tinham 2 crânios e alguns outros ossos. Ele chegou a informar para a polícia, inclusive, que um dos ossos era um fêmur, né? Mas ele achava que era um fêmur de criança, por dizer que era muito pequeno. Ele procurou uma guarnição da polícia militar que passava pelo local, pediu ajuda e eles foram até o local. E aí a Polícia Civil foi chamada para identificar, né, esses objetos que o homem teria visto. Segundo a Polícia Civil, né, os ossos vão passar por uma análise, já passaram por uma análise preliminar no local e os ossos estavam muito secos, segundo os peritos, tá? Então isso indica que isso são ossos de pessoas que morreram já há algum tempo, não é algo mais recente, e também afasta a hipótese inicialmente de que se trata de um crime recente cometido no local. Ainda segundo o delegado responsável pelo caso, Eduardo Sunaga, pelo tamanho dos crânios, os restos mortais podem ser de adolescentes ou de adultos. Dentro dos sacos plásticos foram encontrados ossos de 2 cadáveres, tá? No local também havia pote de cerâmica, um imã e algumas moedas, o que, segundo o delegado, pode indicar que ali foi feito algum ritual naquele ambiente. O delegado Eduardo Sunaga afirmou também que nenhuma hipótese está descartada, né, e que tanto os ossos podem pertencer a pessoas que estão desaparecidas no estado, de qualquer lugar do estado, ou que podem ter sido retirados de outro local, como um cemitério. Os restos mortais foram levados para Recife para passar por exames e só depois disso, né, a investigação poderá prosseguir para traçar uma linha aí do que pode ter acontecido e como esses restos mortais chegaram até esse local. Muito bem, vamos aguardar aí, né, outras informações sobre esse assunto que chamou a atenção ontem quem passou ali pelo Parque 18 de Maio. Laís, mudando de assunto, o piloto caruaruense encerra a temporada na Fórmula Evolution. É o Arthur Guilherme, né? Isso, Renato. Arthur Guilherme é o representante não só de Caruaru, mas de Pernambuco na Fórmula E, como a Fórmula Evolution também é conhecida. O evento aconteceu em Interlagos, em São Paulo, nos dias 19, 20 e 21 de dezembro. Quando ele iniciou a competição, né, nessa última etapa, ele era o 3º no ranking geral, tinha chance de título. Infelizmente, o título não veio dessa vez. O Arthur Guilherme mandou uma mensagem aí para todo mundo que estava na torcida por ele, a gente acompanha agora. Fala, pessoal da minha querida cidade de Caruaru e região. Encerramos a temporada 2025 da Fórmula Evolution aqui em Interlagos. Não foi da maneira que nós gostaríamos. A gente andou muito bem nos treinos, largamos na 2ª posição geral, mas infelizmente acabamos sendo atingidos por um piloto na corrida 1 e acabou que para a nossa suspensão. Na corrida 2, a gente largou de último, largamos muito bem, ganhamos mais de 10 posições, só que acabou tendo uma quebra de câmbio e encerrou precocemente a nossa etapa em Interlagos. Mas eu estou muito feliz pela nossa temporada. A gente fez uma temporada de estreia, com vários pódios, 3 vitórias. Eu estou muito feliz por essa temporada de estreia da Fórmula Evolution. A gente também está bastante feliz com o nosso representante. Com certeza, em 2026, ele vai dar outro show, né, no automobilismo. E a gente segue aqui na torcida. Laís Florencio, Cidade FM. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Cidade. A seguir, PSD amplia a base aliada da governadora Raquel Lira. Os detalhes com Mário Flávio na coluna política de A a Z.